Gravação iniciada, presidente. Pois não, colegas, agora retornamos à nossa sessão de manhã do dia 15 de julho. O último processo que foi julgado foi o processo de número 29, de Henrique Toselli, da Homitec Comércio e Indústria Limitada. A unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. O processo próximo da pauta é o paradigma, né, esse era o paradigma do número 30, também da Homitec, que não vai ser apreciado. E nós vamos passar agora para o processo 31, do conselheiro Efigênio de Freitas Júnior. O processo é um SEG, Serviço de Vigilância e Segurança Limitada. Ele é o processo de número 10.925, 907, 737, 2011 e 48. Com a palavra, o conselheiro Efigênio. Presidente, esse processo é semelhante ao do Toselli, ao anterior, só que, nesse caso, o contribuinte ela apresentou os elementos probatórios. É DECOMP e o contribuinte, a DECOMP ela foi inicialmente não homologada em razão de inexistência de saldo negativo, né? E o contribuinte, ele alega que equívocos no preenchimento da DECOMP. E, de fato, ele preencheu equivocadamente na hora que ele informou alguns dados da fonte, CNPJ. Então, passando, e aí foi a DRJ indeferiu, né, julgou improcedente o pedido, e o recurso voluntário ele reitera esse erro de preenchimento do PER-DECOMP. Passando direto para o voto, presidente, no item 17, eu anexo uma tabela em que eu elenco as divergências, os equívocos que o contribuinte cometeu. Ele errou o CNPJ das fontes pagadoras, os códigos, os valores, então, alguns erros. E aí, ele, inclusive, retifica o próprio valor, né? Um valor a menor. Então, como essas provas foram colacionadas aos autos, né, eu estou encaminhando no sentido de conhecer do recurso voluntário e dar parcial provimento para determinar o retorno dos autos à unidade local para análise do direito creditório decorrente do saldo negativo de RPJ apurado em 31 de 3 de 2007, à luz dos informes de rendimentos colacionados aos autos, pro despacho e após retomar o rito processual. É como voto, presidente. Bem claro, né? Agora, eu só tenho uma sugestão: após retome-se o rito processual, se necessário, né? Pode ser que ele tenha ganho de causa, né? Não sei se seria o caso aí. Assim, aqui, nessa turma, nesse tipo de caso, a gente tem adotado, porque o rito processual aqui seria o quê? A homologação, né? Se tiver tudo ok, chamando para a autoridade local. Veja bem, a ideia do processo administrativo de compensação à instituição é a partir da manifestação de conformidade. Por enquanto, não existe litígio ainda, né? Ele entra com a pretensão, no momento que a autoridade local se manifesta, diz: olha, eu não concordo, ou concordo parcialmente, abre-se o processo, se ele quiser entrar com manifestação de conformidade. O que está acontecendo aqui? Ele trouxe provas, realmente me parece que você tem direito, mas isso requer uma reanálise da autoridade local. Então, ela vai reanalisar e pode dar direito ou não, né? Se ela dá direito, não custaria o rito processual. Eu acho que também isso é um detalhe, mas eu não sei. Por isso que eu disse, se for o caso, né? Porque ele pode, de novo, claro, a partir da apreciação, eu não considerei tal valor, então ele pode reabrir o processo. Isso é para mim inquestionável, né? Mas não necessariamente se ele tiver ganho de causa, né? Sim, é porque, inclusive, quando a gente fala retomar o rito processual, seria no seguinte sentido, para evitar até uma nova discussão, porque se fosse um novo despacho decisório, poderia até surgir a alegação de homologação tácita. Como é que você está fazendo um novo despacho decisório? Poderia ser alegação tácita. Aqui é o seguinte, nós estamos na mesma demanda, na mesma situação, foi proferido um novo despacho decisório, mas estamos no mesmo, eu estou revendo uma situação, estou dando continuidade, e após retome-se o rito. Mas isso é um item que o colegiado decidir, a gente ajuda. Esse é o ponto que a gente está... Eu não estou nem com a posição formada, eu apenas era uma sugestão. Essa questão da nulidade, até teve na sessão passada, eu fazia parte da 1301, eu enfrentei um voto que fundamentei bem.
Claro, se fosse declarada a nulidade do despacho decisório, o prazo de homologação tácita estaria correndo, então é possível. Exato. Não é o caso, porque no momento que há um despacho decisório, forma-se um litígio, ok? O litígio suspende a exigibilidade daquele débito. Sim. Como é que aquele débito pode estar ao mesmo tempo extinto por condição resolutória ou suspensa a exigibilidade? Mas isso é uma outra discussão, tá entendendo? Não é o caso dos autos, nem vão entrar, tá entendendo? Mas fica claro aqui que ele vai continuar o despacho decisório. Se não me falha a memória também, que também não é o caso, mas o próprio Código de Processo Civil fala nas duas hipóteses de nulidade parcial, que também não é o caso, mas eu vou deixar isso para lá. Então, eu falei o seguinte, pode ficar um rito processual, ele pode, se quiser, não. Para mim, isso também não é um dado tão relevante, ok? Se vocês quiserem achar, não, fica, que rito processual fica bem. Eu não vejo aonde isso pode gerar, não conseguir vislumbrar também problemas, tá certo? Colegas, alguém quer fazer algum comentário? A gente pode fazer o voto. Quando se calam, que cala consente, né? Então, todos votam com o relator. Tranquilo? Sim, mas o dispositivo... Não. Então, procura pela ordem, então... Já deu, doutora Gisele, se a doutora Gisele só quer fazer um comentário antes ou quer na votação? Não, na verdade é só um comentário, não vai mudar a votação, que a gente já segue essa forma, né, de proclamação da conclusão na linha do que o Ifigênio colocou, tá, presidente? Eu me sinto mais confortável com a forma que a gente vem já utilizando, retomando o rito processual, enfim, é uma prática que a gente já vem seguindo há bastante tempo e eu acho que também não compromete de outra parte, né, nenhuma prerrogativa do fisco, é só isso. Perfeito. Então, votação... o Nelson. Acompanho o relator, senhor presidente. Toseli. Com o relator. Alain. Com o relator. Gisele. Com o relator. Efigênio, porque é o relator. Com o relator. Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Eu já participei de uma reunião há muitos anos atrás que a pessoa discordou dele, né? Todos concordaram com ele. Pode ser bipolar. Aí eu não concordo. Eu não concordo. Sério, eu não Com o relator. há muitos anos. Figênio, você abrir divergência aí, eu abrir divergência. Não concordo. Isso depois de uma discussão muito sofrida, discussão, né? Depois que ele convenceu todos. Gente, deixa eu ver aqui, o resultado do julgamento fica, acordam os membros do colegiado por unanimidade do voto, no sentido de, só um minuto aqui, no sentido de dar provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à unidade local para reanálise do direito creditório decorrente do saldo negativo apurado em 30 de março de 2007, à luz dos informes de revestimentos colacionados nos autos, votar novo despacho decisório após retome-se o rito processual. Perfeito? É isso? Certo. Deixa eu só concluir aqui a minha correção. Perfeito, então. Aqui está concluído. O próximo processo aqui da pauta também é do mesmo congênio. E o senhor é o relator. Então, está com a palavra novamente. Perfeito, presidente. É que, novamente, nós temos um erro, né, um equívoco do contribuinte. Só que foi um equívoco diferente. Foi uma decomp, né, e que ele compensou o débito próprio com saldo negativo de imposto de renda. E o despacho decisório não homologou a compensação em razão de o contribuinte ter apurado imposto a pagar no período. Né? O que o contribuinte alega? Ele vai falar o seguinte: essa data foi logo quando existia compensação em formulário e depois passou para automática, e ele esqueceu de informar o número do processo que havia o crédito. Então ele falou: olha, quando eu fiz a minha decomp, eu esqueci de colocar o número do processo em que o crédito havia sido apurado.
A DRJ deferiu o pleito falando que aquilo seria retificação de decomp, e não deferiu, certo? E em recurso voluntário, ele reitera esse pedido, e aí, passando para o voto, o que eu verifiquei? Eu fui lá, nesse processo em que o contribuinte alega possuir esse crédito, e de fato, eu verifiquei, no item 17 do meu voto, está lá, ipsis literis, nesse processo, que realmente ele tem um saldo de crédito no valor de 154 mil, que seria suficiente para permitir aquela compensação, certo? Então, nesse sentido, no item 18, relacionado aos autos elementos preenteáveis para comprovar o direito alegado, equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbvio a impedir reanálise do direito creditório vindicado. Nesse sentido, o crédito, o direito creditório decorrente do saldo negativo de RPJ apurado em 2002 deve ser reanalisado considerando-se o saldo de crédito existente no processo que eu elenco o número aqui. Antes exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito dou-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à unidade local, para reanálise do direito creditório decorrente do saldo negativo de R, apurado em 31 de 12 de 2002, considerando-se, aí o ponto, o saldo de crédito existente no processo, que eu especifico, após prolatar novo despacho decisório, retomando-se o rito processual. Como voto, presidente. Acho que é uma situação parecida com o outro também, né? No mesmo caso, o processo volta para a unidade de origem. Colegas, alguém quer fazer algum comentário? Está tudo claro? Podemos fazer a votação também por unanimidade aí? Só na base. Eu acho que aqui fica tranquilo, né? Pergunta semelhante ao anterior. Sim. Então, deixa eu ver se eu anotei correto o resultado, claro, também com o relator. Fica acordo dos membros do colegiado com unanimidade de votos, no sentido de conhecer do recurso voluntário para no mérito dar parcial provimento, né? Dar parcial provimento para determinar o retorno dos autos à autoridade local para reanálise do direito creditório decorrente do saldo negativo do RPJ apurado em 31 de março de 2002, considerando o saldo de crédito... 31 de 12, você falou. 31 de 12, perfeito. Eu anotei, eu li errado. Ok, perfeito. Para reanálise do direito creditório decorrente do saldo negativo de RPJ apurado em 31 de 2002, considerando-se o saldo de crédito existente no processo 10.905, prolatar novo decisório, mas retoma-se o rito processual. Eu quero levantar uma questão aqui, senhores, é o seguinte, que eu estou deixando bem claro. Eu estou votando aqui, eu não estou anulando o despacho decisório anterior. Eu não sei se alguém tem alguma condição diferente. Eu tenho muito cuidado com essa redação final, de dizer, você anulou, aí não pode fazer um novo despacho decisório, que correu o prazo da homologação tácita. Eu não entendo isso. Isso nós temos muitos processos. Alguém está se manifestando nesse sentido, que eu acho que é interessante, porque eu vou deixar bem claro que não é o caso, está entendendo? Eu acho que houve uma prejudicial que impediu a análise restante, ele não apresentou provas, ou acharam prescrição. Isso é uma questão, ele não pode concluir. Tem até decisão do Supremo Tribunal Federal, obrigado a apreciar tudo, se ele encontrou uma prejudicial. O que aconteceu com a autoridade lá local é que ela prolatou uma decisão com base no que estava. Ela não poderia analisar tudo se não estava tudo, está entendendo? No momento que ele veio no recurso, é dado o direito, olha, realmente está aqui as provas, não tinha, etc. Dá-se o direito a ele. E ele vai continuar o despacho decisório. Mas isso eu não estou implicando que eu estou anulando o despacho decisório anterior, está entendendo? Que a anulação do despacho decisório tem efeito ex-tunc, que aí sim, é a única hipótese que eu vejo que ocorreu a homologação tácita, tá certo? Estou deixando bem claro para vocês, eu estou entrando na turma agora, vocês tinham uma redação, e a redação que vocês estão falando, retorno disso pessoal, não tem problema,
Mas eu deixo bem claro, se alguém está tendo esse entendimento, é bom a gente deixar claro e eu coloco a votação. Ok? Ou não, doutor Tozelli? Presidente, tenta ver a mãozinha aqui quando alguém fala, que aí fica mais fácil de dar a palavra. Se o senhor não vê a mãozinha aqui, e a mãozinha é uma boa referência, porque às vezes a gente tem que fazer assim. Só uma recomendação. Na verdade, presidente, só para pontuar, essa preocupação do senhor, todos os conselheiros aqui têm, já discutimos, e esse dispositivo foi considerado por todos como ideal, justamente porque ele, na nossa interpretação, evita o argumento de que o despacho foi nulo. Apesar da interpretação ser livre, e obviamente o contribuinte no futuro vai questionar essa nulidade, para pontuar que todos aqui têm o entendimento que realmente o despacho não foi nulo. Existia um fundamento, no momento em que ele foi emitido, o fundamento era válido, e o colegiado afasta o fundamento para que nova decisão seja proferida, retomando o rito processual. Ou seja, com esses termos, a ideia, a palavra, eu sei que às vezes ela não é precisa, mas a ideia, acho que de todos, estou falando aqui em nome do colegiado, mas sem prejuízo de eventuais observações, é justamente aqui que, na verdade, é o seguinte: o contribuinte deu causa para aquele despacho, ao longo do processo você vê que aquele despacho, aquele fundamento não resta mais, mas isso não implica dizer que a DECOMP está homologada. Não, se apure o crédito. Então a ideia do retomar o rito processual não é começar um novo processo, é justamente dar todo esse caminho de volta para que o crédito seja de fato analisado, tá bom? Ok, perfeito, entendi, ficou claro. Obrigado, Tozelli. O próximo processo da pauta do conselheiro Alain Marcel. O processo é Beber Comércio de Imóveis e Eletrodomésticos. É o de número 10.925.001.362.2005.62. Com a palavra o doutor Alain. Então, presidente, esse processo, ele também é um pedido de compensação de pagamentos a maior, de créditos, né, de CSLL e RPJ. E o que ocorre aqui é o seguinte: o contribuinte, quando ele solicitou a compensação desses pagamentos a maior, ele promoveu a retificação de diversas DCTFs e DIPJs dentro de uma linha de comportamento que chamou a atenção da DRF de origem, que resolveu abrir diligência e que, por conseguinte, converteu em fiscalização e arbitrou o contribuinte no período de 5 anos, incluídos os anos em que o contribuinte estava pedindo o pagamento a maior, né? Quando ele é arbitrado, ele teve a escrita dele desclassificada. E ocorre que ele tentou fazer prova do pagamento a maior por meio da escrita que foi desclassificada num outro processo que resultou no arbitramento. Com base nisso, a DRJ negou o pedido dele de restituição, de compensação por pagamento a maior, por falta de certeza e liquidez, já que a escrita dele foi desclassificada em outro processo. Bom, nas razões do recurso, o principal fundamento, a principal alegação do contribuinte era de que esse outro processo, que tratava sobre o arbitramento, ele obteve decisão favorável em segunda instância no CARF, que teria afastado o arbitramento, né? Acontece que a situação evoluiu e a Procuradoria entrou com recurso especial contra aquele processo e a Câmara Superior reformou a decisão e reestabeleceu o arbitramento por desclassificação da escrita. De modo que, dentre as demais alegações, a única que realmente eu entendi que coloca em questão o juízo da DRJ de certeza e liquidez, e que
depois do recurso, a situação foi que a Câmara Superior restabeleceu o arbitramento. E o relatório é esse. Posso passar para o voto? Acho que para mim tudo bem. Então, no voto, eu realmente eu faço essa decisão superveniente da Câmara Superior, eu me manifesto no sentido de manter a decisão da DRJ por indeferir o crédito por falta de certeza de liquidez. Então, o seu voto é provimento, conhecido do recurso, está negando provimento por falta de certeza e liquidez, não é isso? Isso. Colegas, alguém quer comentar alguma coisa? Tudo ok? Tudo ok? Mais uma vez, na sugestão do Dr. Toselli, colocar a mãozinha, né? Não sei se a Bárbara está tentando o iPad ou você já está dando a mãozinha aí. Então, fica... Estou tentando colocar a mãozinha. Pois não, doutora Bárbara, está funcionando. Já transitou em julgado administrativamente, Alan? Boa pergunta. Bom, administrativamente já teve acórdão da Câmara Superior, e esse acórdão já tem prazo, já tem prazo suficiente para ser julgado. Agora, se pergunta e permanece pendente de julgamento, não houve embargos. Me parece que o ideal seria julgar em conjunto, né? Não tem jeito de mandar. Mas está na Câmara Superior, né? Como é que vai julgar em conjunto? Não, de fato, não houve embargos. Existe acórdão da Câmara Superior, o acórdão já é antigo, e eu sei que não existem embargos, porque você pode procurar pelo número do processo, na consulta aberta, você vai ver todos os acórdãos que existem ali, né? E pela data e pelo que eu examinei, não existem embargos também, né? Porque o material, a contabilidade que serviria de base de prova para o crédito, ela foi desconsiderada em razão dessa decisão. Uhum. Mas em se razão isso for... da desclassificação, isso. Difícil isso, né? Porque se isso for revertido... não tem como ser revertida. Essa é a questão. A não ser que seja judicialmente. Uhum. Processo final... Deixa eu ver aqui... 2005-38, né? Deixa eu ver se é esse aqui. O 2005-38 eu vi aqui que ele foi para a triagem da DRF, ele já voltou para a origem. Parece que ele está constando aqui que ele foi, inclusive, parcelado. Deixa eu ver se é realmente o parcelamento. Isso. Foi parcelado, inclusive, é verdade. Tá. Foi 12.996, o parcelamento da 12.996. 12.996, exatamente. Tá, então o contribuinte concordou, né? Exatamente. Tem DARF que, no processo, tem DARF que ele elenca exatamente o número do processo, é o 10.925.002.675.2005.38. Né? Então, ele tem a tela do parcelamento, e quando você abre, lá, inclusive, ele está citando no de referência, inclusive, esse processo. Beleza, ótimo, Efigênio, obrigada. Nada. Tem um ódio de você ter esses documentos que eu não tenho. Não, ele está no público, né? Deixa eu... gente, posso partir para a votação, então? Alguém mais quiser comentar alguma coisa? Doutor Nelson? Doutor Toselli? Olha, eu só sugeriria, lógico, o voto é seu, você é soberano nele, talvez incluir um parágrafo falando que, inclusive, já foi parcelamento, porque dá mais robustez aí aos seus argumentos, mas eu acompanho. Perfeito. O doutor Alan é o relator, doutora Gisele? Acompanho, acho que a sugestão é válida, Alan. Acompanho o relator. Doutor Efigênio? Eu acompanho o relator e, inclusive, com a sugestão, que é interessante. Doutor Alexandre? Também acompanho o relator, presidente. E a doutora Bárbara?
Acompanho o relator e a sugestão. Bárbara, tu mexe a mão, eu não sei se está... Porque eu tenho que Tá clicar vendo? na tela. Eu estou notando. Beleza, então. Então, gente, eu também acompanho o relator e fica da seguinte forma. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos, no sentido de conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Correto? Posso passar para frente? O próximo processo é do doutor Alexandre, que é o conselheiro, é o recorrente a Carvajal Informação Limitada. O processo é o 10.880.929.246.2008.16, e para esse processo o patrono do contribuinte mandou um memorial, está lá na pasta específica para quem quiser consultar o memorial, tá ok? Eu passo a palavra para o doutor Alexandre. Perfeito, esse daqui eu vou resumir, o caso é relativamente simples. Então é pedido de compensação, e o pedido de compensação ele foi negado ali na DRF, depois na DRJ, com base que já teria passado o prazo decadencial ali na verdade prescricional, né, de 5 anos, mas ele é daquele período que existia a tese, vigorava a tese dos 5 mais 5, né, ou seja, de 10 anos. Então ele é caso de aplicação da súmula, deixa eu só relembrar o número da súmula aqui, da súmula do CARF 91, que diz que é o pedido de restituição pleiteado antes de 9 de junho de 2005, no caso de por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos contado do fato gerador. Então, o meu voto é no sentido de que essa barreira que foi o fundamento da votação na instância inferior seja ultrapassada. Então, por isso, eu utilizo aquele texto padrão que a gente discutiu hoje no período da manhã, né, para que os autos retornem à unidade de origem, para que seja prolatado novo despacho decisório, analisando-se o mérito do pedido de restituição, retomando o novo rito processual a partir de então. É restituição, desculpa, pessoal, falei compensação, mas é restituição agora além. Então, esse é o voto. Rapidinho. É porque tá na pauta anotada que tinha sustentação oral, não tem não? Tá mudo. Acho que não é sustentação, não, é só memoriais. Exatamente, só memorial. Tá. É porque tá Tá na mudo, pauta Ricardo. Presidente, tá mudo. A gente só tá tentando fazer uma leitura labial, mas tá difícil. Bom, já solucionado, né? Tá no recebimento do memorial, tá ok, mas foi válido, doutora Bárbara. Essas observações são bem importantes. Vai que a gente tinha a sustentação oral e seria uma falha no nosso rito processual aqui da sessão. Bem, doutor Alexandre, pelo que eu entendi, então foi em 2004 que ele entrou com o pedido de compensação, né? Isso. Aquela decisão é de 2005, né? Se não me falha a memória, né? Então, para quem foi anteriormente, vale aquela tese do 5 mais 5, é o que você está aceitando e por isso que retorna os autos, não é? Exatamente. Como a gente não está fazendo análise do crédito, e essa foi a barreira, que volte e seja analisado, ultrapassada essa barreira. Sem dúvida, então. Colegas, comentários? Todos concordam com o relator? Então, deixa eu ver aqui como é que vai ficar a redação. Me dê 2 minutos aqui para ajeitar aqui. Então, essa restituição, isso não teria nenhum problema da homologação tácita, né? Exato. Deixa eu ver se eu acertei aqui no colegiado. Não, igual se seja com essa pergunta para aumentar.
Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos no sentido de conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, dar provimento para determinar o retorno dos autos à autoridade local para que seja prolongado um novo despacho decisório, analisando o mérito do pedido de instituição, retomando um novo rito processual. É isso? Isso. É provimento parcial, não é isso? Isso, está certo. Provimento parcial, correto. Então, nós vamos no sentido de conhecer do recurso voltar para dar-lhe provimento, para dar parcial, porque eu tinha colocado parcial provimento, né, tá certo? Determinando o retorno dos autos à unidade local, tá certo? Perfeito. Ok, ficou bem claro aí. O próximo processo é da doutora Bárbara, é o processo de Enertrade, eu não sei, Comercialização e Serviços de Energia S.A. O processo é o número 10.880.984.589/2009-24. Com a palavra a doutora Bárbara. Bom, presidente, esse processo, na verdade, os 3 processos da Enertrade, que é o 35, o 36 e o 37, eles são a mesma coisa e são a mesma coisa também do que a gente julgou de manhã, da EDP. Eu acredito que, inclusive, seja a mesma empresa, mas eu não sei por que uns estão Enertrade e outros estão EDP, não sei se houve alguma alteração no nome, porque o caso é exatamente o mesmo. O que aconteceu? Aquela compensação de estimativa. Então, ele basicamente estava reconhecendo uma receita por regime de caixa e depois viu o erro e reconheceu por regime de competência. A competência era janeiro, mas ele foi reconhecendo ao longo do recebimento. Aí ele retificou todas as declarações dele para falar, não, na verdade, a competência daquela receita é janeiro e, portanto, as estimativas que eu recolhi dos anos subsequentes, dos meses subsequentes, foram recolhimentos indevidos ou a maior. Aí a causa do despacho decisório e da decisão da DRJ foi exatamente aquela questão que já está simulada na súmula 84, que o pagamento de estimativa a maior ou indevida deveria ser utilizado no saldo negativo. Então, estou dando o mesmo entendimento da decisão de manhã, no sentido de aplicar a súmula 84 e baixar para a DRF de origem. Perfeito. Aí cada um é um mês, entendeu? Por exemplo, só uma observação, Bárbara, licença, desculpe. É que no 36 ele tem um recebimento de memorial, correto? Sim. Eu não tinha falado na minha anotação da pauta que eu recebi, então só o registro que existe um memorial. É o mesmo patrono, dos 4, inclusive. Só um minuto aqui que eu vou... Aí uma é estimativa de março, outra de abril, outra acho que é de maio, outra de junho. Mas o fato é o mesmo e o direito é o mesmo. Deixa eu ver se está certo aqui. Acordo dos membros... desculpe, colegas, todo mundo concorda com a relatora? É uma questão discutida hoje de manhã, né? Uhum. Então, acho que o mesmo entendimento eu voto. Doutor Alain, a palavra está com o senhor. Bárbara, Oi. Pelo último parágrafo, está assim, direito creditório da requente, no caso da recorrente. Só para vocês. Para dar uma retificadinha. Tá, onde que tá? Provavelmente está em todos, assim, né? Mas acho que estava calor no dia, né? Que você escreveu isso aí, tá calor, né? Esses são os equívocos que outra pessoa enxerga, ou então a gente o voto inteiro que enxerga. Em casa, durante a relatoria, você não enxerga. Não, e provavelmente os outros estão assim também, vou até olhar. O problema é que quando a gente erra, o corretor ortográfico não pega, fica outra palavra, né? Exatamente. A gente lê 100 vezes e não vê o erro. Não enxerga. Tenho vontade de chorar. Eu comecei, depois eu fui trocar e fui achar que eu era disléxica, inclusive. Mas isso é comum. O outro vê com facilidade, é como um jogo de xadrez, né? Quem está fora vê com mais facilidade que quem está jogando. Bom, gente, então... O corretor ortográfico é amigo da onça. Ele te ajuda, mas quando você mais precisa...
Não, mas é legal, né? Ele te derruba. É verdade. Bom, colegas, então, todos concordaram, né? Eu também. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para superar o óbice do pedido de compensação de débito de estimativa IPJ, súmula CAF 84, mas sem homologar a compensação, diante da impossibilidade de analisar a certeza e liquidez referente ao direito creditório pleiteado, com o consequente retorno dos autos da TRF de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PERDECOM. Correto, doutora Bárbara? Correto. Posso colocar, então, esse finalzinho? Após retome-se os... Eu digo uma coisa, eu não quis criar uma polêmica, porque eu não vejo necessidade, mas eu digo com toda a minha honestidade, eu não vejo necessidade. Porque se vai ter um despacho complementar, que ele está complementando o voto anterior, reabre-se, isso é um direito, não vai depender da autorização nossa. E a gente também, mesmo que dissesse, não pode mais ter contencioso, também não teria valor nenhum. Vai ter um novo despacho e ter um direito dele ali. Esse direito não depende da uma autorização desse despacho. Por isso que, mas colocar, eu não vi nenhum problema. Mas na minha posição pessoal, não é. Todo mundo usa, é porque a minha redação é que ficou dissonante da redação que todo mundo usa. Então eu vou colocar, já que não perde nem ganha. No final todo mundo ganha e todo mundo perde, né? Vou colocar, então. Barbareta filosofando hoje. Não quis nem me estender. Foi o da A gente vai fazer uma piada, né, Tozelli? É horrível esse troço de gravar. Deixa eu pegar o modelo da Efigênia aqui. Eu, mais uma vez, eu deixo bem claro essa minha posição. É bom que as sessões estão sendo gravadas, está entendendo? Não há dúvida no entendimento do colegiado que não está sendo anulado. E esse retorno do rito processual é caso seja necessário uma nova contestação da exigência, tá certo? Mas isso não teria efeito sobre a homologação tácita. Para mim, esse detalhe é muito significativo, porque eu posso estar, sem querer, dando um direito que ele não tem, na minha visão, não tem ainda, tá certo? Ok. Gente, só que eu tinha levantado a mãozinha aqui, só finalizando a linha do que o doutor Tozelli falou, quando a gente fala retome-se o rito processual, qual que seria esse rito? Não é retomar o litígio. Seria o seguinte, qual que é o rito processual? Analisou-se com a nova documentação, ele tem aquele crédito. Qual que é o rito seguinte? Ora, despacho decisório de homologação. O rito processual homologa, arquiva. Esse é o rito processual. Situação diferente, e aí seria se nós falarmos, retome-se o litígio, ou alguma coisa, anular o despacho decisório. Não é isso. É simplesmente sanar uma falha que fez com que o despacho decisório saísse de forma equivocada. Aliás, esse equívoco vai ser corrigido na nova análise. O rito processual seria nesse sentido, de sanar esses detalhes. Por isso, retome-se algo que já existia, e não uma nova situação. Perfeito. Obrigado, doutor Efigênio. Então, Bárbara, ficou aqui, o final da origem, verificação da existência e suficiência disponibilidade do direito creditório pleiteado no PERDECOM, após retome-se o rito processual, correto? Perfeito. Doutora Bárbara, os seguintes são do mesmo contribuinte, é a mesma situação? Faça só um relato rápido, né? E aí a gente... É idêntico. É o relatório. Então, perfeito. É o 36, só que para constar, né? Não, é idêntico. É igual eu falei anteriormente, os 3 processos são a mesma discussão de direito e a mesma discussão fática, inclusive, que é uma receita que foi apropriada pelo regime de caixa, então ela foi apropriada ao longo dos meses, aí o contribuinte percebeu que estava apropriando de forma incorreta e apropriou tudo por competência em janeiro. Então as estimativas de março, abril, maio, junho ficaram recolhidas a maior. Então são todas decorrentes da mesma questão fática e o mesmo problema de direito. Todas não foram homologadas em razão do recolhimento a maior de estimativa ter que compor o saldo negativo. Então, assim, são idênticas.
Então, só para ficar registrado, nós julgamos o 35, que era o processo 10.880.984, 589/2009-24, tá certo? Que foi esse retorno dos autos da unidade de origem para analisar a certeza da liquidez. Esse entendimento é o mesmo que se aplica para o processo de número 36, que é o 10.880.984, 598/2009-15, ao processo de número 37, que é o 10.880.984, 588/2009-80, também da Enertrade. E é isso, né? Até o 37, porque o 38 já vamos passar para o doutor Alexandre. Concordam todos? É assim que ficou registrado, eu estou colocando o mesmo resultado de julgamento, tá bom? Doutor Alexandre, esse seu processo agora é o do Itaú Unibanco Consultoria S.A., é o processo de número 11.610.013.236/2002-14, e esse processo tem sustentação oral. Eu queria passar a palavra para o senhor fazer o relatório, o senhor me devolve a palavra, eu coloco a sustentação oral do patrono do contribuinte, e aí em seguida o senhor passa a fazer o voto, tá bom? Perfeito. Então, fazendo também um resumo aqui do relatório, é um recurso voluntário interposto quanto ao acórdão da DRJ, que por unanimidade decidiu pela improcedência da impugnação, mantendo seu lançamento. O caso envolve um auto de infração de CSLL, que foi originado de uma auditoria interna em DCTF referente a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 97. Qual foi a infração? Falta de pagamento da CSLL, tendo em vista que as compensações que estavam informadas no DCTF não foram comprovadas. Aqui trago os montantes. O contribuinte, por sua vez, apresentou impugnação, para que o valor, informando que o valor declarado no DCTF decorreu de um equívoco quanto do preenchimento da declaração, já que parte era formado pelas antecipações das estimativas, de modo que o que seria devido naquele mês seria só a diferença que seria paga no DARF diminuída das estimativas. E também que o mesmo valeria para a CSLL, né? Então, ou seja, ele acabou informando o montante devido anual, vamos dizer assim, quando deveria ser diminuído já das antecipações dos meses anteriores. Então, os pagamentos não localizados, eles se refeririam exatamente aos valores recolhidos nos meses de janeiro a junho e setembro de 97, conforme os DARFs. Aqui eu trago a ementa da DRJ, que foi negativa ao contribuinte. No âmbito do recurso voluntário, ela reafirmou as teses de defesa que já estavam na manifestação de conformidade e também juntou a cópia dos DARFs para comprovar o pagamento, bem como o livro diário e balancetes, né? Razão e balancetes. Esse é o relatório. Perfeito, obrigado, doutor Alexandre. Eu vou passar agora, senhores, incluir aqui o vídeo com a sustentação oral do patrono, ok? Vamos lá aqui. Só um minuto aqui, houve um erro. Boa tarde, senhores conselheiros. Eu falo em nome de Itaú Unibanco Consultoria, item 38 da pauta. Nesse caso que, como deve ter sido relatado, trata de um auto de infração decorrente de uma auditoria interna feita em DCTF, que exigiu o CSLL dos meses de setembro e outubro de 1997, né, portanto um processo muito antigo. E o que gerou essa auditoria? Ela identificou inconsistências, falta de pagamento de CSL nesses meses. Mas essa inconsistência ela foi gerada por um erro no preenchimento da DCTF.
o contribuinte devia de CSLL nos meses de setembro e outubro os valores de R$ 5.105,91, R$ 7.080,97, conforme ele declarou na DIPJ. Mas quando ele foi preencher a DCTF, ele declarou equivocadamente os valores acumulados das antecipações dos meses anteriores. Ou seja, em setembro ele informou como devida R$ 39.668,11 e em outubro R$ 46.749,09 centavos. Então, ele declarou equivocadamente na DCTF como devido os valores de CSLL. Além disso, ele informou equivocadamente também que a somatória da CS devida nos meses anteriores, ela havia sido compensada, quando na verdade ela foi quitada via DAF. Esses valores eram de R$ 34.562,20 para setembro, R$ 39.668,11 para outubro. E então esses valores não foram compensados, eles foram pagos via DAF, os DAFs foram juntados aos autos, estão aí o DOC 5 do recurso voluntário, as declarações também foram juntadas aos autos, desde o início da defesa em que a gente demonstra esse mero equívoco no preenchimento, que gerou essa inconsistência, né? E para comprovar o alegado, a gente também juntou aos autos o livro diário de 1997, demonstrando que o valor da CS provisionado está de acordo com o informado na DIPJ, né? E, por fim, juntamos ainda numa petição protocolada em novembro de 2014, cópia do razão e balancete, dos quais é possível identificar que os valores de CSL devidos nos meses após as deduções das estimativas pagas são realmente os valores de 5.105 e 7.080, como declarado na TPJ. E nessa petição também o contribuinte faz um cotejo entre as informações declaradas em DCTF e DIPJ e as registradas na escrituração contábil, né? Então o contribuinte entende que o erro dele não seja um auto de infração, uma exigência do imposto que já foi pago, conforme comprovado, e então, devidamente caracterizado esse mero erro formal, ele deve ser considerado, né, por este conselho. Inclusive, a jurisprudência mais recente, de diversas turmas aqui, conforme diversos precedentes que nós indicamos em memoriais que foram enviados aos senhores, ela privilegia a busca pela verdade material. Então, por essas considerações, o contribuinte pede o provimento do seu recurso voluntário com o consequente cancelamento do auto de infração em razão do pagamento dos débitos supostamente devidos. Bom dia e muito obrigada pela atenção. Bom, colegas, vamos retomar o voto agora do colega Alexandre, né? Já tinha feito o relatório, o patrono do contribuinte apresentou a sustentação oral e agora a gente pode ouvir o doutor Alexandre no seu voto. Isso, basicamente, eu entendo que os documentos que foram trazidos à baila pelo contribuinte, eles comprovam o conteúdo que foi alegado aí, tanto na impugnação, quanto no recurso voluntário, quanto na própria sustentação. Então, foi um erro no preenchimento da DCTF, que foi, obviamente, capturado pela Receita Federal, que fez o auto de infração devidamente, mas o contribuinte, a meu ver, ele conseguiu comprovar documentalmente que a DCTF estava errada. Então, nesse sentido, deixa eu só voltar aqui ao voto. Eu coloco aqui as telas da própria DCTF ali mostrando, como também coloco os DARFs. Para mim é um erro que pode ser ultrapassado por nós, e como consequência eu voto por conhecer e dar provimento. E agora que eu estou vendo aqui, na verdade é dar provimento. Ficou aqui a conclusão da Perdecomp, mas é dar provimento, pessoal. Ah, bom. É que eu fiquei na dúvida, Lê, também. Eu também. Não é compensação, não. Aqui Então, Alexandre, eu já corrigi, desculpa. Então, é um auto de infração daquelas auditorias internas de DCTF, não é isso? Isso. 1997.
Então, deixa eu só entender aqui, ele demonstra que o erro dele, né, ele está aqui... Ficou só a conclusão ali, equivocadamente, de Predecomp. É que eu fiz, acho que não... Devo ter feito em cima do outro modelo ali. É porque, na realidade, ele fazia a compensação na DCTF, né? Também. Naquela época, ele formava o valor apurado, aí tinha uns campos ali formados, deduções, compensações, e o saldo a pagar, né? Naquela época, 97, ainda se lançava isso de ofício, hoje não é mais dessa forma, né? Colegas, está aberta a palavra aí para quem quiser se pronunciar sobre o assunto. Está tudo tranquilo? Alexandre, a emenda você vai corrigir, né? Sim. É que está a emenda da DRJ. Era isso, né? Que você estava falando, que eu não prestei atenção. Era isso que vocês estavam falando agora há pouco? Não, na verdade, o meu erro era mais bobo ainda. Era no acordo, né? Era um dispositivo. Era um dispositivo. Era de compensação. Era na conclusão, mas a emenda também, o Neudson tem. Não sei, a emenda já estou corrigindo já. É porque ele fala compensação, mas é outra compensação, né? É que tem na origem a questão da compensação, que ele erroneamente declarou na DSTF, mas não é propriamente um processo de compensação. Então, você está dando provimento ao recurso voluntário, não é isso? Provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Colegas, alguém quer se pronunciar? Algum detalhe mais? Outro? Então, posso considerar por unanimidade que os conselheiros estão votando com o doutor Alexandre, e eu voto também com o doutor Alexandre, porque ele trouxe provas, né, não baseou-se só numa baera da IPJ, eu acho que seria mais polêmico, mas ele faz cópia do Razão, do Diário, ele mostra bem, fica bem claro o equívoco cometido aqui, não restam dúvidas, tá ok? Por isso que nesse caso eu voto com o conselheiro. Então, o resultado do julgamento está ficando dessa forma. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos no sentido de conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento. Correto? Exato. Perfeito. Vamos passar para frente. O próximo item da pauta também é do doutor Alexandre, não é isso? Item 39. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Certo, não, é Norbrasa Empreendimentos S.A. O processo é o número 15.376/2009-47. Doutor Alexandre, a palavra está com o senhor. Perfeito. Esse da Norbrasa, esse sim é compensação, pessoal. Esse da Norbrasa, fazendo também um resumo, a Norbrasa, ela compensa saldo negativo, sendo que parte desse saldo negativo é formado por IR-fonte de aplicações financeiras de renda fixa, código 3426. E a DERAT, ela vai fazer uma consulta no CIEF, né, CIEF-DIF, e não encontra qualquer registro de retenção desse IR-fonte. Então, daí o motivo da não homologação. O contribuinte, por sua vez, ele vai e apresenta um contrato de mútuo, intercompany aqui, celebrado com essa empresa chamada Tora, e vai afirmar que essa retenção não constou na DIRF por conta de um erro material, mas que esse erro foi sanado com a retificação da DIRF, devendo ser reconsiderada essa decisão que não homologou as perdecompes. Aqui tem a ementa da RJ negativa. No âmbito do recurso voluntário, a recorrente ela repisa as afirmações da impugnação, demonstrando também que as receitas nas quais houve retenção do IR foram objeto aí de submissão à tributação. Aí, no caso concreto, ela traz, aqui eu trago um trecho aqui mostrando
principal julgamento ali no âmbito da DRJ. Entendo que teve um erro material aí por parte da Tora, e a contribuinte ela traz aqui livro razão, a apuração do lucro real dela, os balancetes, as contas de juros intercompany, de modo que é razoável a alegação dela. Então eu voto aqui para conhecer da parcial provimento para retorno dos autos à unidade local competente para análise do direito creditório, à luz desses novos documentos que foram apostados, retomando-se o novo despacho decisório. Então aqui sim é o dispositivo correto. Ok, obrigado, Alexandre. Deixa eu ver se ficou claro, né? Ele não tinha encontrado a DIF, né? Isso que não gerou direito creditório. Aí ele trouxe a DIF retificadora e disse, mas você não ofereceu a tributação. E ele agora está comprovando, traz documentos que ele supostamente comprova. Exato. Você está determinando o retorno para que seja analisado agora com base nesses documentos, né? Exatamente, é isso. Colegas, está aberta a palavra para quem quiser comentar, fazer algum... Ninguém? Está tudo ok? Ficou bem claro? O voto do Alexandre está bem claro nesse sentido, né? Podemos colocar em votação, então? Ok? Então, vamos voltar com o doutor, só preparando aqui como é que ficou o resultado final da votação, tá certo? Só um minuto. Ficou assim, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos no sentido de conhecer o recurso voluntário e no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à unidade local competente para análise do direito creditório peitado à luz dos documentos acostados ao recurso voluntário, retornando a partir do novo despacho decisório o rito processual habitual. É isso, né? Isso, exatamente. Ok. Vamos passar para frente, então. O próximo processo é da conselheira doutora Bárbara, Redenção Empreendimentos Imobiliários Limitada. O processo é o 10.380.911.230.2016.06. E esse processo servirá como paradigma para o julgamento dos processos constantes do item 41 a 45. Eu passo a palavra, então, para a doutora Bárbara. Tá, presidente. Esse é um caso que a gente já discutiu também. É um caso de decomp, só que a DCTF não tinha sido retificada. Aí o contribuinte retifica a DCTF, vai para a DRJ fala que não tem prova dos fundamentos dessa retificação. Aí, em sede de recurso voluntário, o contribuinte traz a documentação, as memórias de cálculo e a documentação contábil. Aí eu estou adotando o nosso voto padrão de mandar para a unidade de origem para prolatar novo despacho decisório. Doutora Bárbara, só estou abrindo aqui, não consegui abrir o arquivo, tá certo? Só um minuto aí, a palavra está facultada, se algum conselheiro quiser fazer algum comentário, está aberto, tá ok? Deixa eu só abrir, que naquela hora eu tive um problema, travou o computador e eu perdi alguns... Não, é só porque eu fui mais sintética mesmo. Não, tá certo. Porque esse é um caso que não tem muito... Perfeito. O relato me pareceu bem claro também, é só para... O problema foi só na DCTF. Retificou, a DRJ não aceitou em razão da ausência de prova e traz as provas em sede de recurso voluntário. Essa é uma situação muito comum. A gente pegava muito DRJ. Doutor Nilson, a palavra está com o senhor. Então, no caso, dá provimento parcial, né? Sim. Não está no dispositivo. Não. Só diz que a remessa para a delegacia, assim, eu acho já interessante. Dou-lhe parcial provimento. Está no dispositivo. Deve estar olhando outro processo, não, Nilson? Deve ser. Deve estar olhando outro processo.
Porque está aqui, dole parcial provimento. Então, é redenção, processo 40. 91. Ah, então... 40. Onde foi que eu tirei esse processo? Calma aí. É 40, né? É o T40. No meu arquivo está parcial, estou vendo aqui também. O dispositivo dela está bem claro, né? Engraçado. Aqui está assim, vai ser no arquivo que eu abri. Pelo exposto, voto pela remessa dos autos da delegacia, digital de jurisdição, da análise da existência do crédito, até com base nos documentos apresentados junto à resposta. Ah, tá. Deve ser a versão anterior, não? Acho que eu peguei uma versão antiga, então, né? Porque eu fiz assim, eu copiei tudo da pasta T. Isso. Ah. Aí no eu ajustei. Eu ajustei todas pra... Entendi, desculpa, então. Porque... Não, eu peço desculpa, que eu coloquei antes e coloquei com essa redação mesmo. Bom, então, todos concordam com a doutora Bárbara? Esse voto vale para o processo 40 e do 41 a 45, já que esse é paradigma. Então, ficou da seguinte forma, já que todos silenciaram, eu suponho que concordaram. Acordo os membros do colegiado com unanimidade de votos, no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito dar-lhe parcial provimento, para determinar o retorno dos autos à unidade local, para reanálise do direito creditório decorrente do direito pleiteado e para anotar novo despacho decisório, após retorne-se o rito processual. Bárbara, só uma sugestão aqui, só para ficar mais claro, seria de colocar como está no anterior, até que o Alexandre colocou. Só te falar aqui, ó. Só a sugestão que eu coloquei aqui, que eu acho que fica mais... Eu fico sempre, gente, me perdoe a insistência, mas fico preocupado depois de interpretação equivocada e a gente está de uma forma, vamos dizer, louca, dando algo que não foi análise preocupa. Então, eu estou sempre voltando a essa redação. Nós não estamos anulando o despacho decisório, é uma complementação de algo que não pôde ser analisado na hora por questão circunstancial. Ele não tinha desse tempo, retificou depois. Então, eu coloquei aqui, nesse teu dar-lhe parcial provimento, para determinar o retorno dos autos na unidade local, para renálise do direito creditório, à luz dos documentos acostados no recurso voluntário. Então, eu acrescentei só isso, viu, Bárbara? Desculpe. À luz dos documentos acostados ao recurso voluntário. Porque isso é apenas uma questão de segurança, por que ele está retornando, tá ok? Para depois não gerar uma má interpretação e isso é um direito creditório, a gente está de uma forma reconhecendo que não é o que a gente fez com a gente, tá bom? Tá, então, eu coloquei só isso. Tá? Eu já ajustei aqui também. Então, ficam, esse é o 40, o 41 e o 45 vai ser, esse é paradigma, vão adotar o mesmo voto da relatora, e agora nós passamos para o 46, que o relator, doutor Alexandre Evaristo, é o processo da Scopus Informática S.A., é o processo 13.804.002/2002-11. Doutor Alexandre, a palavra está com o senhor. Perfeito. Esse caso da Scopus, ele é bem interessante. Ele também é uma compensação, só que ela é uma compensação também de rendimentos de aplicação financeira com retenção na fonte. Só que, como o ano calendário é 98, é num período em que o IR-fonte não existia aqueles modelos de come-cotas ou tributação por carência, a tributação ficava somente para o momento do resgate. E esse caso, exatamente, a confusão ela se dá por conta que o resgate se dá depois de alguns anos. Então, o que acontece é que o contribuinte ele resgata aquele rendimento de aplicação financeira após alguns anos, e aí a
Receita Federal ela vai dizer, olha, eu não consigo saber, na verdade, ela acaba indeferindo porque diz que aquele rendimento não foi oferecido à tributação. E aí o contribuinte ele vai trazer uma série de documentos para mostrar qual foi o rendimento da aplicação financeira em cada ano base, como que foi informado na DIPJ, como que constava na contabilidade. E aí, de fato, tinha algumas pequenas diferenças, vocês vão ver nas tabelas que eu apresento aqui, mas, no final das contas, me parece, e aí já passando para o voto, que os documentos trazidos pelo contribuinte, eles são bastante razoáveis para mostrar que tem um indício de que aquelas receitas foram sim oferecidas para tributação, assim como houve a retenção, de modo que aquele direito ele seria passível de compensação. Então, no final das contas, eu voto no sentido de conhecer o recurso voluntário, no mérito dar-lhe parcial provimento, nos termos do direito creditório pleiteado, né? E, a partir daí, prolate-se um novo despacho decisório, retomando-se o rito habitual. Então, também aqui é uma questão, é um período que ainda não existia comicotas, é um pouquinho... essa leva de processos vieram processos bem antigos aqui para mim. Mas é isso. Senhores, a palavra está facultada. Estou só dando uma olhada aqui rápida no processo aqui, no voto, desculpe. Sim, sim. Só para entender algumas coisas que não ficaram ainda bem claras, né? O que eu estou achando interessante aqui, Alexandre, voltando aqui, já houve um despacho, um segundo despacho decisório, né? Isso. Esse daqui, como é da época de Fodecomp, né? Então já 2003. E quais seriam, então, os documentos exatos que está trazendo no recurso voluntário, porque a gente está dando essa reabertura, hein, Alexandre? Isso, na verdade, ele traz a contabilidade e a DIPJ. Ali no comecinho do meu voto, na parte de mérito, aqui ele até traz uma tabela que resume bem os documentos que foram trazidos ali, né? Quer dizer, a parte contábil. Então, ele coloca quais foram os rendimentos financeiros que foram apropriados em cada um daqueles anos discutidos, né? Na verdade, discutidos não, os anos que geraram aqueles rendimentos, quanto que estava na contabilidade, quanto que estava na DIPJ. Aí você vê que tem ligeiras diferenças, isso é fato. Aí aqui, na época, tinha aquela questão de fundos com carência e sem carência, também coloco o prazo, o fundamento normativo. O fundo em questão era um fundo sem prazo de carência, então a tributação pelo IR-fonte ela se daria com o resgate, né? Certo, certo. E aí o contribuinte ele vai trazer uma série de planilhas aqui para tentar demonstrar. Então, além das planilhas da DIPJ e dos livros contábeis, ele traz essa documentação aqui. Perfeito, perfeito. Então, fica dentro daquele entendimento, retorno dos autos para a autoridade local, à luz desses novos documentos que foram apresentados ao processo, complemente seu despacho decisório. Senhores, algum comentário a mais?
Todos votam com o relator? Só uma pergunta, senhor presidente. É um relator. Lógico, né? É o que eu não dei tempo de dar uma olhada, que a DRJ, esses documentos foram apresentados só no recurso voluntário, ou a DRJ chegou a apreciar esses documentos? Algumas coisas foram apresentadas na DRJ, sim, mas de qualquer maneira ele trouxe planilhas elucidativas que só vieram agora no recurso voluntário. Então tem documentos novos. Porque o livro contábil ele já apresentou de certa maneira lá atrás, mas foi um pouco jogado, né? Então dá para se dizer que tem nova documentação, sim. Esse dado aí, viu, Alexandre, é bem relevante, sabe? Porque não cabe a gente aqui. Olha, a DRJ não aceitou o documento. Esses documentos serem aceitos. Eles não, volta para a unidade local, já, quer dizer, nós estamos deixando de cumprir, seria a nossa função, tá entendendo? Então, há documentos novos no processo trazido pelo contribuinte para demonstrar, tá entendendo? E por isso que a gente está reiniciando todo o procedimento, não é isso? É isso mesmo, de pleno acordo. Essa é a documentação nova. Tá certo. Deixa eu só colocar. Acho que o Efigênio está querendo falar, viu? Pois não, doutor Efigênio, a palavra está aberta. Não, disse, Alexandre, que às vezes ele acostou aos autos a documentação contábil já em primeira instância, né? Só que às vezes essa documentação contábil, ela vem de uma certa forma, ela vem de forma esparsa que você não consegue fazer ligação às vezes. Então, a complementação às vezes, em segunda instância, ela vem de forma organizada, deixar clara para você linkar aquilo que está sendo pleiteado. Isso às vezes é muito importante, né? Para a gente entender que aquilo realmente que ele está pleiteando tem como há um indício de prova bem robusto ali, né? Então, e foi exatamente, pelo que eu entendi, o que aconteceu nesses autos, né? É isso mesmo, Efigênio. Veio lá atrás, veio a informação quadrada e agora foi arredondada. Perfeito. Então, se concordam com o relator? Mas, de qualquer maneira, só fazendo um adendo, Ricardo, eu vou deixar mais claro isso aqui no final do voto, que é documentação, planilhas elucidativas foram votadas. Entende qual é a preocupação, porque essa é a obrigação nossa, né? No recurso voluntário, se traz novos documentos, nós temos que analisar. Você diz, olha, você tem razão, você fez tal, então vamos apor-se lá o direito creditório. Isso aí é uma coisa, né? Você tem total razão. Já vou fazer isso aí. Ele é bem relevante. Senhores, então, todos calaram, que concordaram com o voto do nosso colega Alexandre. Eu também concordo, ficou assim. Acordam os membros por unanimidade de votos, no sentido de conhecer o recurso voluntário e, no MEF, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos da local competente para a análise do direito à luz dos documentos acostados aos atos, retomando-se acostados a partir do recurso voluntário. Né? Só corrigir isso aqui. Então, só um minuto aqui, eu peguei um trecho aqui, eu coloquei até com sugestão da Bárbara. À luz dos documentos acostados ao recurso voluntário. Perfeito, já ajustei também aqui no meu dispositivo. Certo. Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz dos documentos acostados ao recurso voluntário, retomando-se a partir do novo despacho decisório, o rito processual habitual. Perfeito. Bom, o próximo processo é da conselheira Bárbara e foi retirado de pauta, é o processo do Banestado Corretora de Seguros Limitada, 10.875.95/2008, foi retirado de pauta por solicitação do patrono do contribuinte. E o 48º processo, que está empautado, que é o último da nossa pauta de hoje de manhã, é também da doutora Bárbara, é a Cooperativa Mista de Transporte de Carga, Passageiros e Consumo do Estado de Minas Gerais Limitada, Tracargem. Ele é o número 10.680.005/2010-36. Doutora Bárbara, a senhora está com a palavra. Obrigada, presidente.
Deixa eu abrir ele aqui. O que é esse caso? Esse caso eu vou até pedir ajuda para os universitários Newsons aí, porque, na verdade, são decomps, temos duas decomps, uma relativa ao crédito de imposto de renda retido na fonte de agosto de 2015, no valor original e alguns quebradinhos, com final 81,29. Não, mentira, 18,53. E a outra com final 81,29, que foi transmitida em dezembro e é referente ao IR fonte de novembro de 2015. Então, só ler um pouco do relatório, porque esse caso é um pouquinho mais chato. Então, em de 2010, a contribuinte foi intimada a apresentar cópia dos comprovantes, os informes anuais, dos retidos na fonte, relativo, que foram informados no processo tanto de final 81,29 quanto no de final 18,53. No de finalizado o prazo para apresentação dos documentos, a autoridade administrativa expediu o despacho decisório, concluindo pela não homologação das DECOMs, por inexistência do direito creditório. Folhas 31 a 34, esse despacho decisório. O decisório faz menção às duas PERDECOMs, tanto a PERDECOM relativa ao IR fonte de agosto de 2015, quanto a PERDECOM relativa ao IR fonte de novembro de 2015. Aí a contribuinte vai e apresenta a manifestação de inconformidade, e entende que, nesse caso, só se está discutindo o IR fonte de agosto de 2005, na verdade, eu falei 15, mas é 5. E não analisa a DECOMB relativa a novembro. E o contribuinte fala o seguinte: não, na verdade, o despacho decisório diz respeito às duas DECOMBs, no processo tem as duas DECOMBs, e pede anulidade em razão da decisão da DRJ não abordar o crédito de novembro. Inclusive, o que me chamou a atenção é quando ela recebeu o acórdão de manifestação de conformidade, veio com o DARF, que é relativo ao IR, a compensação de IR. Então, assim, eu estou entendendo que esse processo ele diz respeito às duas DECOMs, tanto a de agosto quanto a de novembro. Sendo assim, o de julgamento seria, em relação à de agosto, eu entendi que houve uma cita, porque o despacho decisório foi proferido 5 anos depois, após os 5 anos da transmissão da DECOMP relativa a agosto. E em relação a novembro, a DRJ tem que se pronunciar, porque não houve decisão da DRJ nesse sentido, porque ela entendeu que a DECOMP relativa a novembro não era objeto desse processo. Entenderam? Mais ou menos. Eu achei meio confuso esse também. Mas fato é que são duas DECOMPs. A manifestação de despacho decisório, quer ver? No meu voto tem até as folhas direitinho. Presidente, eu acho que você, Alexandre, precisa desligar o microfone, porque eu percebi não sabia isso aí, por gentileza. Acho que eu ia falar exatamente isso agora, Tozé. De vez em quando acontece comigo. E peço, por gentileza, me avisarem quando acontecer. Em tempo hábil, né, Efigênio? Em tempo hábil, perfeito. A primeira DECOMP está na folha 13 a 19. Mentira, está na folha 2 a 6 e a segunda está na 13 a 19. E o despacho decisório, que é do 31 a 34, a folha 31 e 34, trata das duas DECOMPs, tanto da DECOMP relativa a agosto, quanto da DECOMP relativa a novembro. Então, para mim, esse processo, ele é relativo às duas DECOMPs. Aí, em
relação à primeira DECOMP, a de agosto, transmitida em 16 de setembro. Isso, foi transmitida em 16 de setembro. Isso está na folha. E o despacho decisório foi de 20 de setembro de 2010. De fato, o despacho decisório se refere às duas DECOMPs mesmo, né? Isso, é isso que eu não entendi, assim, não é que eu não entendi. A DRJ ter falado que não iria analisar a DECOMP relativa a novembro, eu entendi que nesse processo estão as duas. Inclusive, quando sai o extrato de julgamento lá da DRJ, tem um DARF grande que é relativo à parcela do débito de novembro. Entendeu? O contribuinte recebe aquela tela, sabe? Aquele acórdão com as telinhas e com os DARFs, e os DARFs são relativos à cobrança de novembro. Aí, em relação à primeira DECOMP, eu entendi que houve homologação tácita em razão de o despacho decisório ter sido proferido em 20 de setembro de 2010, mais de 5 anos da transmissão. Agora, em relação a novembro, não tem homologação tácita, mas entendi que a gente deveria determinar que a DRJ se pronunciasse antes. Senhor, se o senhor escreve, pode deixar em vista em sessão e retornar ele. Eu acho que eu tenho alguns detalhes, conseguindo abrir o processo. Eu queria realmente ver o processo. Tá. Beleza, por mim, tudo bem, porque eu também não entendi. Não sei se existe algum procedimento específico que iria, mesmo o despacho decisório contemplando as duas DECOMPs, se existe algum procedimento específico que segregaria esses dois processos. Não vi isso, e na própria decisão da DRJ veio esse DARF grande que é relativo a novembro. Nilson, não sei, o Efigênio, não sei se... O processo apressado. Pode ser que tenha havido alguma confusão. O despacho decisório aqui. Que o despacho decisório, ele faz referência às duas DECOMPs. Exatamente. Agosto exatamente. E a de novembro. Mas refere-se a 3 DECOMPs, né? Olha, eu não sei. São 3 DECOMPs. Finais são... Bom, se eu tiver no processo sério, muitas vezes tudo que eu estou vendo aqui, tem uma DECOMP de 2 DECOMPs de setembro de 2005, uma de outubro de 2005. É isso? A de setembro ela foi homologada, não? Não, nenhuma foi. Não. Deveria ser, né? Porque o eu não sei se o contribuinte, então, não se manifestou sobre essa questão de setembro, mas fato é que o que está em recurso é agosto e setembro. E a DRJ também ela não faz setembro. Distância de todo o processo certo também. Vamos aqui. Operativa, processo 723005. Mas eu acho que essa sugestão do presidente pode ser uma boa, porque senão a gente vai ficar meio agarrado. Porque tem detalhes. Tem que dar uma olhada. Exatamente. Acho que essa sugestão foi bacana. Aí fica vista em sessão, né? E a gente todos acharem que sejam pertinentes, tá ok? Senhores, com esse 48º processo, termina a nossa pauta da manhã. Eu vou pedir ao nosso colega Fabimar, para ele encerrar essa gravação. Nós vamos continuar aqui juntos e vamos combinar de como é que vai ser a retomada para a sessão da tarde, tá ok? Então, Fabimar, por favor, encerre
a gravação e já já a gente te dá um retorno.